Você já reparou que muitas pessoas extremamente habilidosas em esportes ou competições são canhotas? Pode parecer coincidência, mas a ciência começou a investigar essa curiosidade, e os resultados são surpreendentes. Um estudo recente apontou que pessoas canhotas podem ter uma tendência maior à competitividade do que as pessoas destras. Para entender melhor isso, primeiro é importante lembrar que os canhotos são uma minoria no mundo. Estima-se que apenas cerca de 10% da população utilize a mão esquerda como dominante. A grande maioria das pessoas é destra. Mesmo assim, essa característica permanece na humanidade há milhares de anos, o que sempre intrigou cientistas. Afinal, se ser canhoto fosse apenas uma desvantagem, essa característica provavelmente teria desaparecido ao longo da evolução humana. Foi justamente essa pergunta que motivou pesquisadores a investigar se poderia existir algum tipo de vantagem comportamental ou psicológica associada ao fato de ser canhoto. O estudo foi conduzido por cientistas italianos e analisou mais de 1.000 voluntários. Os participantes responderam questionários sobre personalidade, ansiedade, competitividade e como lidam com desafios. Depois disso, os pesquisadores selecionaram um grupo menor para uma análise mais detalhada, comparando pessoas com dominância muito clara da mão direita ou da mão esquerda. E os resultados chamaram bastante atenção. Os canhotos apresentaram níveis maiores de hipercompetitividade. Isso significa que, em média, eles demonstraram uma tendência mais forte a buscar desafios, enfrentar disputas e se envolver em competições. Além disso, mostraram ser menos propensos a evitar confrontos por medo ou ansiedade. Em outras palavras, enquanto muitas pessoas preferem evitar situações competitivas, os canhotos parecem ter uma disposição um pouco maior para encarar disputas diretamente. Mas por que isso acontece? Uma das explicações pode estar na própria história da evolução humana. Existe uma teoria conhecida como hipótese da luta. Segundo essa ideia, em confrontos físicos ou competições diretas, os canhotos poderiam ter uma pequena vantagem estratégica. Isso acontece porque a maioria das pessoas está acostumada a enfrentar destros. Quando alguém enfrenta um adversário canhoto, os movimentos e ângulos de ataque podem ser diferentes do que o cérebro espera. Essa diferença pode gerar surpresa e dificultar a defesa do oponente. Esse fenômeno aparece até hoje em vários esportes. Em modalidades como boxe, tênis, esgrima e até no beisebol, atletas canhotos aparecem em uma proporção maior do que a esperada na população geral. Muitas vezes, os adversários simplesmente não estão acostumados a enfrentar esse estilo de jogo. Mas os cientistas acreditam que a explicação pode ir além da vantagem física ou tática. É possível que, ao longo de gerações, pessoas canhotas tenham desenvolvido uma tendência psicológica maior para competir e enfrentar desafios. Isso poderia ter ajudado essa característica a permanecer na população humana ao longo do tempo. Existe também outro fator curioso. O mundo foi projetado principalmente para destros. Muitas ferramentas, objetos e até equipamentos são pensados para quem usa a mão direita. Por causa disso, muitos canhotos crescem precisando se adaptar constantemente. Essa adaptação diária pode estimular habilidades como criatividade, estratégia e persistência. Em outras palavras, desde cedo, os canhotos acabam treinando o cérebro para lidar com desafios e situações inesperadas. Claro que isso não significa que todos os canhotos sejam competitivos ou que todos os destros evitem disputas. Cada pessoa é única e o comportamento humano depende de muitos fatores diferentes. Mas essa pesquisa sugere algo bastante interessante. A forma como usamos nossas mãos pode estar ligada, de maneira sutil, à forma como enfrentamos desafios na vida. No fim das contas, ser canhoto pode representar mais do que apenas uma característica física.
pode ser também uma pequena vantagem escondida, construída ao longo da história da evolução humana. Então, da próxima vez que você assistir a uma competição esportiva ou observar alguém extremamente determinado em vencer, repare em um detalhe simples. Talvez aquela pessoa esteja usando a mão esquerda, e isso pode não ser apenas coincidência.